Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. Eu sei que o assunto mais comentado de ontem, e eu não consegui falar sobre o tema, foi esse aqui. O atentado que estava sendo planejado contra Sérgio Moro. Mas a gente vai chegar a muitas concepções a partir de tudo isso que aconteceu. E a gente vai realmente parar para analisar até onde esse fato que ocorreu vai revelar novas coisas na política brasileira. Então, muito foco nesse vídeo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho mais sobre política. E vamos lá, né? Eu sei que você quer saber o que está acontecendo. Enfim, o Sérgio Moro ontem ele foi pego de surpresa, ou nem tanto, né, de surpresa, porque ele já estava a par do que estava acontecendo, mas o PCC, o Comando da Capital, ele tinha interesse em matar Sérgio Moro e a sua família. Inclusive, o intuito era sequestrar primeiro, torturar e depois matar. Ódio, raiva e o interesse era o quê? Vingança. Então, bora lá. Essa matéria aqui é do jornal Metrópolis. A Polícia Federal descobre o plano do PCC para matar Sérgio Moro e promotor Lincoln Gagia, tá? Gaquia, é isso, assim que fala. O que eu quero falar para vocês? Teve uma mega operação. E o que a gente precisa entender dessa mega operação? Essa mega operação, ela ocorreu pela Polícia Federal. A Polícia Federal já vinha monitorando, eu vi o promotor falando, ele deu uma entrevista à Jovem Pan, e ela já vinha sendo monitorada, já tinha-se suspeitas de que isso poderia acontecer. A grande questão é que ontem constatou-se que eles já estavam em fase bem avançada. Inclusive, já tinham até alugado imóveis perto do Sérgio Moro, de onde o Sérgio Moro morava, para poder acompanhar toda a rotina do Sérgio Moro. Então, assim, a operação foi deflagrada ontem porque eles viram que estava na fase de execução já do crime. Ou seja, além do Sérgio Moro, outras autoridades seriam pegas pelo Comando da Capital, pelo PCC. Teve uma coincidência, ou não, muito grande, que é isso aqui. Um dia antes, para mal do Lula, o Lula falou que só ia ficar bem quando, abre aspas, foder com o Sérgio Moro, fecha aspas, foi o que ele disse quando ele estava preso e falou que estava ali só para vingar daquele povo. A gente tem alguns pontos para a gente analisar sobre essa fala do Lula, que é importante. Mas vamos lá. Vamos olhando todas as matérias que foram veiculadas sobre o tema. Uma delas foi essa do antagonista, que falou que a facção estava em estágio avançado, inclusive já tinha alugado imóveis, já tinha preparado tudo, tá, perto do endereço do Moro, para acompanhar toda a rotina do Moro, da Rosângela Moro, que hoje é deputada federal, e dos filhos de Moro. O Sérgio Moro, ele falou que é um grave atentado à democracia quando facções criminosas tentam atingir representantes do povo, como o próprio Sérgio Moro. Ele fez uma declaração de que estaria fazendo um pronunciamento que ele fez ontem ainda, à tarde, lá no plenário do Senado Federal. Houve, da parte de muitos deputados e senadores, solidarização ao Sérgio Moro, e houve, da parte de outros que são da esquerda, ironia em relação a Sérgio Moro. A própria Gleisi Hoffmann, presidente do PT, postou um post, um Twitter irônico, postou um post, lógico, não estou sendo redundante, mas postou um Twitter dizendo que era uma questão de vitimismo, que não se solidarizava. Então, assim, a gente vê que falta empatia, falta preocupação. Só que um ponto aqui chamou atenção demais e foi inevitável. A assimilação, ou seja, a vinculação da fala do Lula, da vingança do Moro,
com, no dia seguinte, ter acontecido a deflagração de um possível atentado contra Moro. E aí é que há muito ainda a se apurar. É só o fio da meada. Olha só o que o deputado Sanderson, que é o presidente hoje da Comissão de Segurança Pública, ele escreveu o seguinte: as prisões de criminosos que queriam assassinar autoridades, dentro delas o senador Sérgio Moro, pode ser a ponta do iceberg num esquema que a PF precisa rapidamente apurar. Sobretudo por ameaças que vieram a público contra o senador, disparadas por um ex-condenado do então juiz Moro. Ou seja, o próprio Sanderson aqui, ele faz essa análise. O Pavinato, que é um comentarista lá da Jovem Pan, ele fez alguns comentários interessantes. Quem teria interesse na morte do Sérgio Moro? A quem haveria o interesse da morte do Sérgio Moro? Uma vez que hoje o Sérgio Moro não tem mais o poder que ele tinha como ministro da Justiça. Um áudio que circulou nas redes, onde os membros do PCC falavam que com o PT eles tinham um diálogo cabuloso, eles conseguiam dialogar com o PT, mas que com o Moro acabou. A primeira coisa que o Moro fez foi retirar todos dos presídios onde eles comandavam as facções e mandar para presídios federais com segurança máxima. Flávio Dino já entra e faz o contrário, o inverso, tira de lá do norte do país e volta para Brasília, para ficar fácil comandar. Ou seja, você vê os ataques no Rio Grande do Norte, você vê os ataques no Rio de Janeiro, você vê as coisas começando a ficar cada vez mais graves. E a grande questão é, Pavinato perguntou, quem teria interesse na morte de Sérgio Moro? Quem? Quem foi uma pessoa que foi muito prejudicada por Sérgio Moro e que queria vingança de Sérgio Moro? Esse é o ponto que o Pavinato perguntou e é aqui que tanto o Congresso quer averiguar. Então, alguns pontos surgiram a partir daqui. Um deles, a possibilidade de uma CPI, que eu vou falar com vocês sobre isso, e outro, a possibilidade de impeachment do Lula. Mas antes disso, é importante que a gente fale de que o próprio Jair Messias Bolsonaro, que era o mauzão, o grosso, que falava palavras de baixo calão, tipo, vão fuder com o Moro, né? Que usava palavras de baixo escalão. E aqui eu lembro daquelas pessoas que falavam, não vou votar no Bolsonaro, vou votar no Lula, porque o Bolsonaro fala muita besteira. Pois é, o Bolsonaro se manifestou e ele colocou aqui pontos importantes. Em 2002, Celso Daniel. Em 2018, Jair Bolsonaro. E agora, Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto, a qualquer preço, sempre foi o objetivo da esquerda. Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Garcia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. Então, Bolsonaro deixou o recado dele aqui nítido e claro sobre tudo isso que aconteceu. E CPI? CPI desses atentados. Vamos lá. O coronel Meira, que é deputado federal, ele postou o seguinte: CPMI dos atentados contra autoridades. Após Lula afirmar que quer foder Moro, surge plano do PCC para sequestrar e matar o senador. Aí ele coloca aqui: grave, planejamento de sequestro e assassinato contra autoridades públicas. Esse sim é um verdadeiro atentado contra a democracia e não ficaremos calados diante de tal barbaridade. Apresentei hoje um requerimento de CPMI para investigar as ameaças contra o senador Sérgio Moro e outras autoridades e entender a relação dessas facções criminosas com organizações políticas e detentoras de cargos públicos. Pois é, mais uma assombração agora na vida do Lula. Mais uma assombração diante do Lula, se ele temia a CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, imagina agora com a CPMI dos atentados. Então, eu estou vendo que Lula nunca imaginou que a direita tivesse tão sintonizada no trabalho duro contra o Lula. Lula não vai conseguir governar porque a direita sabe muito bem que o governo do Lula veio para acabar com a economia,
Como diria Ciro Gomes, um governo da vingança. Foi Ciro Gomes que disse em 2017. E agora, o medo de Lula. Após falas de Lula, deputados querem impeachment. Essa matéria foi publicada no Antagonista. Integrantes de partido como o PL, União Brasil, que é base do Lula hoje, e Podemos, que também tem alinhamento com Lula, pretendem apresentar nos próximos dias um novo pedido de impeachment do presidente Lula, que é o da foto aí ao lado. Após ele afirmar em uma entrevista para o site Brasil 247, um site altamente esquerdista, que só ficaria bem quando foder com o juiz Sérgio Moro. Vamos lá, pessoal. Vocês não têm noção da gravidade que tudo isso é, em especial em relação ao Sérgio Moro, tá? Vamos trazer aqui agora a manifestação do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Olha o que ele fala. Foi investigado e identificado um plano de homicídio contra vários agentes públicos, dentre quais um senador e um promotor de justiça. Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos à equipe da PF. Só deixando bem claro para vocês que Flávio Dino tentou pagar de bom samaritano aqui, dizendo, tá vendo? Só para mostrar para vocês que na minha gestão, que aqui ninguém tem preocupação política nem perseguição política, a gente deflagrou contra o Moro. Tá, foi a PF, tá? A PF fez, deflagrou e depois repassou. Então, vamos deixar bem claro que Flávio Dino não tinha nada a ver com isso aqui. Mas olha só, não poderia deixar de destilar o seu veneno. Flávio Dino diz que é vil, leviano, descabido politizar a declaração de Lula à operação contra plano de ataque a Moro. Dá vergonha de ver um comentário de um ministro da Justiça como esse, depois de ver o quanto eles atacaram o presidente anterior, do quanto eles politizaram. O presidente falava qualquer coisa, impeachment. O presidente chamou fulano de gordo, impeachment. Mas o Lula chama, tá tudo bem, todo mundo ri e fala, o Lulinha é tão custoso. Pois é, gente, tá na hora da gente parar de passar pano na sujeira que acontece. Agora, um ponto é certo. Será que Sérgio Moro terá o mesmo tratamento que a Marielle pelo ministro da Justiça? Deveria até levantar a hashtag, né? Quem mandou matar Sérgio Moro? Quem foi o responsável pela tentativa de matar Sérgio Moro, Jair Bolsonaro? Enfim, a gente sabe muito bem que ainda bem que a esquerda falhou. Falhou em relação a Bolsonaro. Ainda bem que a gente sabe também que hoje Sérgio Moro está aí. E se esse atentado estava programado contra Sérgio Moro, aí é que eu tenho mais orgulho do trabalho dele. Porque eu sei que os criminosos não gostam dele e que realmente ele combateu a criminalidade. Combateu muito a criminalidade. E agora com relação ao impeachment, o que eu tenho para falar sobre essa questão do Sérgio Moro? É simples. Num dia, o Lula fala aquela coisa absurda, de que queria acabar com o Sérgio Moro e estava ali para se vingar. No outro, se deflagra uma operação onde mostra a tentativa de homicídio em relação a esse mesmo senador. E começa a se deflagrar logo depois de um tempo, onde surgem questionamentos dentro da própria Comissão de Segurança Pública sobre a ida e a ação do Flávio Dino dentro do próprio complexo da Maré. Enfim, muita coisa aqui vai ser averiguada e se uma CPI sair, a coisa vai ficar um tanto quanto complicada para Lula. E se aconteceu nesse momento, você vê Alexandre de Moraes calado, Alckmin calado, todo mundo caladinho. É porque algo está por trás. Eles estão deixando o Lula se queimar com a própria língua. Eu já estou falando para vocês há muito tempo que eles estão deixando o Lula se queimar com a própria língua. E isso aí é para impeachment. Impeachment do Lula é questão de tempo. E vocês sabem disso. Tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui. Sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E compartilha, manda o vídeo para mais pessoas. A gente vai sempre estar aqui fazendo uma análise política, jurídica e filosófica sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo aí. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.